Irmãos, podem se assentar. Irmãos, vamos abrir a palavra de Cristo nessa noite, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 53 a 56. Marcos, capítulo 6, versículos 53 a 56. E para eu não esquecer de dar a dica Silvio Biso para as crianças, as crianças nessa noite podem desenhar, sabe o que, crianças? Para ver se vocês vão prestar atenção no sermão junto comigo, tá? Você vai desenhar um hospital e um médico no hospital, tá? Um hospital, vai fazer um hospital assim, bem a casinha ali do hospital direitinho, e pode fazer um médico, tá? Um médico assim, paramentado, com a roupa direitinho, ele pode ter um estetoscópio, tá? Ele pode ter alguns instrumentos, e isso vai facilitar. Você sabe o que é estetoscópio, sabe, né? Pai, explica aí o que é um estetoscópio aí agora, tá bom? Marcos, capítulo 6, versículos 53 a 56. A palavra de Deus diz assim, meus irmãos. Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Amém? Vamos orar, irmãos? Bendito Deus, o Senhor é o Senhor que fala por meio desta poderosa palavra. O Senhor é capaz de fazer coisas inimagináveis, quando os nossos ouvidos atentam para cada palavra que aqui o Espírito inspirou, e são palavras capazes de gerar dentro de nós o fruto de uma nova justiça, de uma nova esperança. E nós rogamos que a Tua palavra nesta noite seja capaz de fazer exatamente isso e nos levar aos pés do Mestre Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Meus irmãos, ficar doente é uma coisa que a gente faz força para evitar, não é mesmo? Hoje está seco e está quente, não está? E em dias secos do setembro candango e dias pandêmicos, a gente faz tudo que é possível para a gente evitar a doença. A gente tem que tomar água, a sua mãe manda você tomar as suas vitaminas, tem que cuidar da saúde, e hoje em dia fala-se muito sobre o cuidado preventivo da saúde, né? Você não vai esperar a doença chegar, então você acorda cedo, você come direito, você faz academia, e por aí vai. Mas, meus irmãos, não é de agora que a medicina moderna tem percebido que o tema da cura vai muito além das questões corporais. O ser humano moderno, cada vez que ele olha para dentro do seu coração e da sua mente, ele vai chegando a uma conclusão um tanto terrível a respeito de si mesmo. Algo está muito errado conosco. E veja, não adianta botar a culpa na política, na economia, não. O erro está dentro de nós. E a corrida pela cura, eu estava lendo um artigo sobre os índices mais procurados, as palavras-chave mais procuradas no Google. E a corrida pela cura, meus irmãos, nunca esteve tão intensa na internet. O doutor Google tem resposta para tudo hoje em dia. Você vai lá, como acabar com uma tosse seca, certo? Como tratar de bicho do pé, certo? Como aliviar dores nas costas, dores dos rins. Mas não para por aí. A questão é mais profunda. Como acabar com a depressão? Como encontrar significado para a vida? Uma das perguntas que aparece lá é: o que eu devo fazer para não tomar a minha própria vida? Como ser feliz? Essas são as procuras. E o que é curioso, meus irmãos, é que essa busca por significado, por sentido, tem sido tão intensa, que os antigos médicos tradicionais, e até mesmo aqueles
curandeiros populares se tornaram na internet verdadeiros doutores do coração. Hoje, esses mesmos médicos são forçados pelos seus pacientes, ou eles mesmos se propõem a dar respostas e dicas para pensamentos saudáveis, pensamentos positivos, como encarar as circunstâncias da sua vida por um ângulo otimista, #seja grato, certo? Hoje em dia é isso. Batalha-se muito para se dar bem-estar a todos e evitar dores a qualquer custo. Mas, meus irmãos, a dor na alma do homem, ela simplesmente não vai embora com essas coisas. Sabe por quê? E me permita colocar isso de uma forma bem escrachada. Porque não é possível fazer um câncer desaparecer dando aspirina para ele. O problema do homem, a doença do ser humano, é muito mais profunda. E o homem jamais será capaz de diagnosticar essa doença, ou mesmo obter o tratamento adequado para essa questão, se ele não conhecer pessoalmente o médico dos médicos e o Senhor dos senhores, que sonda nossas almas e nos conhece melhor do que nós mesmos. Aquele que sabe exatamente, meu irmão e minha irmã, o que traz profundo incômodo quando a gente encosta a cabeça no travesseiro, aquele que entende até mesmo as doenças que nós não entendemos, e aquele que é capaz de oferecer a cura para a mais terrível de todas as enfermidades que assola 100% dos seres humanos. E esse texto de hoje toca mais uma vez na identidade deste médico. Um texto que vai nos falar sobre 3 importantes verdades que nos conduzirão no caminho da cura espiritual. É a proposta do nosso sermão hoje. Em primeiro lugar, nós vamos ver o inegável poder de Cristo para agir no mundo material. Segundo, a fé que se apropria do poder e da cura de Deus. E terceiro, a cura do coração que cura uma vida inteira para Deus. Então vamos ver isso. Primeiro, esse inegável poder do médico dos médicos. Veja comigo o versículo 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Meus irmãos, após uma sequência de milagres que o Senhor Jesus Cristo vinha fazendo em todos os cantos daquela terra, ele e seus discípulos atravessam o mar da Galileia, da parte nordeste para o leste, ou para o oeste, perdão, e ancoram ali naquele lugar chamado Genezaré, esse nome que é familiar para você, que vai ser palco de tantos momentos do ministério do Senhor Jesus Cristo. Um lugar que era fértil, uma planície que era muito populosa, e ao sul ela tinha ali Cafarnaum, e a parte noroeste, a própria costa deste lago. E os rabis, os mestres, adoravam chamar essa terra de Genezaré de jardim de Deus, ou de paraíso, tamanha a sua beleza. Era um lugar que chamava a atenção. Mas, meus irmãos, talvez a única coisa que chamava a atenção eram as belezas naturais. Porque, por outro lado, Genezaré era um lugar conhecido pelos seus muitos enfermos, pelos seus muitos doentes. Uma população que carregava essa fama. Entre eles haviam muitos tipos de enfermidade, desde aquelas que são comuns e que a gente conhece, algumas pequenas colônias de leprosos ali se localizavam, mas outras enfermidades mais corriqueiras, num tipo de população que não tinha todos os recursos médicos que eu e você temos hoje em dia, né? Você talvez pense aí, poxa, eu não sei o que eu faria sem o meu plano de saúde. Pense que milhares e milhares de pessoas ao longo da história, assim como os habitantes dessa terra, não tinham plano de saúde, não tinham serviços médicos, mas o foco do texto é no fato de que quando Jesus chega então com os seus discípulos, a população faz ali a mesma coisa que a população vinha fazendo em todos os lugares da Judeia. Eles reconhecem Jesus. Sua fama o antecede. E por quê, meus irmãos? Por que a fama de Jesus corria pela terra? Porque o poder dele para realizar milagres e a sua autoridade estavam em alta.
Toda a população, todo mundo sabia, a essa altura, pelo menos nessa área, que esse homem chamado Jesus era poderoso em prodígios, em sinais. E não somente eles ficavam fascinados, mas eles prontamente, como o texto nos diz, eles levavam seus enfermos para estarem na presença de Jesus. Meus irmãos, eu sei que eu e você, talvez por sermos crentes há algum tempo, a gente se acostume com a identidade de Jesus. Mas pare para pensar um pouco nessas pessoas que estavam absortas, boquiabertas, pela notícia de um homem cujo poder só poderia vir da parte do próprio Deus, porque só Deus era capaz de fazer os milagres que Jesus fazia. E meus irmãos, é para ficar boquiaberto mesmo, é para ficar espantado. De fato, esse poder que Jesus exibia era aquele poder, e eu gosto muito da literatura de fantasia, e ela tem muito esse peso de glória das histórias passadas. Então, esse povo que conhecia, que ouvia as histórias da antiga aliança, e ouvia a respeito dos poderes, dos sinais e prodígios que eram feitos por meio dos profetas da antiga aliança, como Moisés, como Elias, como tantos outros, agora eles têm diante dele um homem tal como aqueles, tão poderoso, se não mais do que os outros. Meus irmãos, de fato, este Jesus está mostrando o poder daquele que tem todo o poder, daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que é onipotente. A palavra onipotente é muito interessante. Ela vem de duas palavras em latim. Omni, que significa total ou todo, e potens, que significa poder. O poder que se manifesta em todos os lugares, e nele, neste que tem todo o poder, não há limite para o que ele decide fazer. Quando Deus decide agir, quem pode impedi-lo? Era assim que o Deus do passado era conhecido. A antiga aliança frequentemente menciona, nas escrituras a gente tem vários versículos que vão fazer essas perguntas retóricas, elas surgem o tempo inteiro. Gênesis 18, 14, será que alguma coisa é muito difícil para o Senhor? Aparece também em Jeremias 32, 27, nada é tão difícil para o Senhor. Essa é a resposta de Jeremias. Jeremias sabia que se Deus queria condenar, ele iria condenar. Se Deus queria libertar, ele iria libertar. Não há limites para Deus. Meus irmãos, Deus só é limitado pelo seu próprio caráter. Em outras palavras, Deus não irá fazer nada que vai contra a essência do seu caráter, da sua natureza, da sua bondade. Ou seja, você nunca vai ver Deus mentindo, por exemplo. Deus tem muito poder, mas Ele nunca vai usar o poder dele para mentir contra você. Por isso que, por exemplo, a palavra do Senhor é totalmente confiável, porque ela não é mentira. Deus nunca vai usar o poder dele para subverter a sua própria natureza e ser mal em relação aos seus propósitos. Não, porque o nosso Deus é bom, Ele é benigno, isso é a natureza dele. Então, Deus usará o seu poder para dar vazão ao seu caráter, aos seus atributos e se tornar conhecido de nós em toda a plenitude do seu poder e glória. E era exatamente isso que Jesus estava fazendo. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo estava tirando tudo do campo da imaginação e da ficção, talvez das lendas que permeavam a cabeça dessa população, estava mostrando os efeitos especiais de Deus na frente deles. Não era filme, não era história, não era novela, era vida real. De vez em quando eu gosto de ler algumas coisas de um famoso evangelista chamado Dwight Moody. Não que eu concorde com toda a teologia dele, mas certamente ele era um homem que se propunha a pregar o evangelho corajosamente. E Moody ficou muito conhecido pelas suas histórias, pelas suas sagas pastorais. E certa feita ele disse algo, e eu tive contato com essa citação dele há um tempo atrás. Ele disse: quando Deus quer mover uma montanha, para dar uma ideia para a gente do mover de Deus, Ele não a faz como se estivesse levantando uma barra de ferro pesada. Isso quem faz somos nós.
Para Deus a montanha é apenas uma pequena minhoquinha. Ele diz, a verdade é que quando nós nos comparamos o nosso poder e a nossa força com o poder e a força de Deus, o problema é que nós achamos que nós temos muito poder em nós. Mas na verdade nós deveríamos entender o quanto nós somos fracos em relação ao grande poder de Deus. E aceitando a nossa fraqueza, nós entenderemos que não é a nossa força que queremos, porque apenas uma gota da força e do poder de Deus são mais meritórios do que todas as coisas nesse mundo. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus poderoso. Você crê nisso? Você crê que isso não é algo, me permita também falar com alto respeito isso, mas parece que às vezes é uma preferência dos nossos irmãos carismáticos enfatizarem o poder de Deus, e aí talvez os tradicionais, ou presbiterianos, ou reformados, levam uma fama de que eles não enfatizam tanto o poder de Deus. Mas, meus irmãos, nós não podemos deixar de enfatizar um atributo que pertence a Deus de forma plena. Todos os atributos, inclusive o poder de Deus, devem ser exaltados. Este é o Deus a quem nós servimos, e este é o Cristo que é apresentado a nós, um Cristo poderoso. E não é possível ficar inerte na presença dEle. Quando eu e você, pela fé nas Escrituras Sagradas, passamos a admirar a beleza e o poder de Cristo, isso deveria nos fazer adorar a Deus, desistir do nosso poder, prostrarmos aos pés daquele que tem todo o poder e adorá-lo. E para que fique bem claro, meu irmão, minha irmã, quando Jesus, eu quero usar essa base de comparação para que você entenda o poder de Jesus. Quando Ele cura uma pessoa, que era isso que Ele estava fazendo naqueles dias, quando Ele curava alguém, Ele estava usando naquela pessoa o mesmo poder com o qual Ele criou o universo, o mesmo poder com o qual Ele foi ressuscitado dos mortos, para agir em relação à sua igreja, em relação ao seu povo. Isso certamente deveria nos fazer ficar em choque. Que o Senhor queira compartilhar conosco algo tão grandioso, tão precioso, quanto o poder maravilhoso dEle para fazer coisas inimagináveis e cósmicas. Meus irmãos, nós estamos aqui convidados para não negar o poder de Cristo, mas para perceber que Cristo tem poder para agir no mundo material. Algumas aplicações muito objetivas, meus irmãos. Nós, como crentes, cremos que Deus tem poder para curar e para realizar milagres. Nós cremos nisso. Às vezes existe uma falsa ideia de que o cessacionismo, e aqui eu não vou entrar em toda a discussão sobre esse assunto, mas cessacionismo é uma palavra que se usa para descrever, às vezes, aquele pessoal da teologia reformada, que tem uma visão de que alguns dons não se aplicam mais hoje em dia, alguns dons espirituais talvez não aconteçam com tanta frequência nos nossos dias, e aí a gente poderia discutir se acontecem ou não, se de fato cessaram totalmente, como novas revelações, ou como dom de línguas. Eu não vou entrar nisso agora. Mas, meus irmãos, ainda que uma pessoa possa ter uma discussão sobre quais dons continuam muito frequentes e que outros estão quase não frequentes ou totalmente desaparecidos, qualquer pessoa que se diga crente sabe que Deus tem poder para fazer o que Ele bem entender. Isso não depende de ser cessacionista ou continuista. Meus irmãos, ainda que Deus não esteja todos os dias abrindo o mar vermelho diante de nós, o Deus que traz cura e que cura é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Você crê nisso? Às vezes é bom eu perguntar para a igreja se você entende nisso. Porque o nosso segundo ponto, e eu quero mostrar isso para você, isso tem a ver também com a relação da nossa fé. Em segundo lugar, a fé é a habilidade de crer e se apropriar dessas realidades poderosas de Deus em Cristo Jesus. Veja, o texto vai dizer para a gente, nesse resumo aqui no capítulo 6, no final do capítulo 6, versículo 55, veja aí, que percorrendo toda aquela região, então, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos,
punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Meus irmãos, de uma maneira muito simples, quando Jesus ia andando por aqueles bairros, por aquelas pequenas cidadelas e vilas, as pessoas que ouviam que Jesus estava presente, literalmente o que o texto vai dizer, é que elas carregavam em pequenas macas, em pequenos leitos, os seus enfermos. Eles saíam de todos os lugares, dos campos, das áreas mais remotas, e eles vinham trazendo seus enfermos naquelas caminhadas, e iam colocando cada um deles naquelas praças públicas. Meus irmãos, o que é muito interessante, aqui é um detalhe que talvez não apareça na leitura, mas se você estudar o contexto daquela época, as praças de Genezaré eram praças que eram conhecidas também não só pelos seus doentes que ali estavam, mas porque haviam algumas fontes de águas que eram ali na lenda urbana, considerado como fontes medicinais. Você lembra do tanque de Betesda? Você lembra da história do tanque de Betesda? O tanque de Betesda talvez seja o mais famoso de todos eles dentro dessas lendas, desses mitos. A ideia de que talvez um anjo viria e movimentaria as águas, e o primeiro que pudesse cair dentro daquelas águas, então seria curado das suas mazelas. Mas, meus irmãos, esse tipo de lenda corria, e algumas outras fontes de água também levavam essas famas. E lá em Genezaré, aparentemente, algumas dessas também tinham essas famas. Mas, meus irmãos, o que é fantástico sobre esse texto é que, em vez de buscar aquelas outras águas para a cura, essas pessoas buscam a água da vida, Jesus, para a cura. Todas as outras águas empalidecem diante dele, porque a verdadeira água está no meio. E o texto nos diz que literalmente todos quantos o tocavam, que é o final do versículo 56, saíam curados. O grego aqui é muito interessante, porque literalmente saíam salvos, literalmente. E salvo aqui essa situação de que eles estavam numa situação de perdição e agora encontraram a solução para o problema que cada um deles tinham. Meus irmãos, o que é fantástico desse texto, e aqui eu vou gastar um segundinho com esses detalhes, é a forma como as coisas aconteciam. As pessoas criam que Jesus podia resolver o problema delas, então eles queriam só ter uma chance de fazer o quê? Só de tocar. Só de tocar. Era próximo, era pessoal. Não era nada distante, não era um relacionamento com uma ideia, com uma filosofia. Era um relacionamento de pessoas com uma pessoa que tinha poder nela. E eles queriam tocá-lo, porque eles, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, nós lemos sobre ela, você lembra bem? Aquela história de uma mulher, e é uma história fascinante, 12 anos com uma hemorragia imparável, meus irmãos, algo que trazia tremenda vergonha para aquela mulher, e naquela situação não havia nenhuma chance de cura, pelo menos não num futuro próximo. E o texto também lá nos lembra, em Marcos capítulo 5, que ela já havia gastado literalmente uma nota com médicos e curandeiros na tentativa de resolver o problema dela. Mas então Cristo aparece, e quando Cristo aparece, algo nela aparece também, que é o que Jesus diz a ela lá em Marcos capítulo 5, versículo 34, pode ir porque a sua fé te curou, a sua fé te salvou. A fé dela, preste atenção, é visivelmente manifesta com a ação dela de tocar em Jesus. Existe uma ação que denota fé, não é uma fé teórica, é uma fé acionável, é uma fé concreta. Cada uma dessas famílias, cada uma dessas pessoas que levavam seus enfermos a Jesus, eles tinham o trabalho de carregar, porque não era fácil. Imagina aí a trabalheira que era, não tinha ambulância do SAMU que você ligava e falava assim, ó, leva o meu enfermo lá em Jesus. Meu pai, minha mãe, meu tio, não tinha isso. Você lembra dos amigos do paralítico de Cafarnaum? O que eles fizeram?
abertura no teto. Ele sobe pelo eirado da casa, abrem ali e fala: estamos descendo. Olha aí, olha o paciente descendo. E aqueles amigos descem aquele homem. Quando Jesus vai à casa de Jairo, lembra a movimentação de Jairo para fazer a coisa acontecer? A confiança que ele tinha, que se ele fosse até a pessoa de Jesus, que Jesus teria poder para agir. E em todas essas situações, Jesus destaca o componente de uma fé concreta, uma fé acionável. Meus irmãos, a cura, preste atenção nisso, a cura não é efetivada porque o toque de uma pessoa constrange Jesus a fazer algo. Me tocou, agora tem que fazer alguma coisa aqui. Não, meus irmãos. Jesus graciosamente honrava aquela fé tátil, visual, concreta das pessoas que se aproximavam dele. Ele expressava graça e amor por elas, em resposta à fé que elas depositavam nele. Meus irmãos, fé é fundamental para se apropriar das ações de Deus, dos benefícios de Deus. Simples assim. Simples assim. Meus irmãos, eu posso afirmar sem medo nessa noite, que eu acho que nós como igreja às vezes deixamos de experimentar muitas coisas, porque não temos exercido fé o suficiente para nos aproximar de Deus e tocá-lo em busca das questões do nosso coração. Simples assim. E meus irmãos, às vezes, os mais simples dos cristãos conseguem ver verdades espirituais que os mais teológicos não conseguem. De vez em quando eu fico escandalizado lá em casa com a minha filhota Melissa, mas hoje é bem positivo, tá? Bem positivo. De vez em quando a gente está lá orando, e aí a Melissa gosta de orar também com a gente, e aí ela pede para orar frequentemente, e aí, meus irmãos, quando ela vai orar, ela não dá volta, ela não usa muitas palavras, ela vai direto ao ponto, e ela pede a Deus exatamente o que ela tem que pedir. Deus cura fulano de tal, abençoa minha amiguinha que está nos Estados Unidos, não sei o que. Ela só fala direto, não dá volta. Em nome de Jesus, amém. E meus irmãos, eu fico olhando para ela às vezes de olho aberto na oração, impressionado. E ela termina a oração, aí ela fica com aquela troca de olhares comigo, eu pasmo com a fé pura e desimpedida dela, e ela devolve aquele olhar, tipo assim, ué, você me ensinou que Jesus é Deus e agora está olhando o quê? Não é assim que é para orar? E quantas vezes a oração da minha filha me ensina a orar? Desimpedidamente, sem dar voltas. Ué, mas Jesus não é Deus? Não é com Ele que é para falar? Não é com Ele que resolve? Fé, meus irmãos. Fé. Fé é quando nós não ficamos arrumando desculpa para tentar... Meus irmãos, nós calvinistas, vamos fazer uma autocrítica aqui? Juntos, pode ser? Então vamos. Entra aí comigo na nossa autocrítica. Calvinismo é uma bênção no sentido de que nos ajuda a enxergar a soberania de Deus por trás de cada coisa que acontece nesse mundo, não é verdade? A teologia reformada enfatiza, Calvino, Lutero e tantos outros enfatizam esse agir soberano de Deus em todas as coisas. Mas você sabe uma coisa que eu e você fazemos que a gente jamais deveria fazer? A gente fica tentando qualificar se a gente ora ou não por certas coisas, tentando especular o decreto divino soberano de Deus em certas situações, e nos torna tímidos para orar e para pedir, muitas vezes. Porque a gente fala assim, mas eu não sei se essa é a vontade de... Olha só, eu já ouvi isso. Hipercalvinismo é uma distorção errada do nosso calvinismo que a gente julga que deveria ser bíblico. Hipercalvinismo é mais ou menos assim, eu não vou orar pela cura dela, porque vai que Deus não tem essa vontade para a vida dela. Meu irmão, deixa Deus ser Deus e faça aquilo que Deus mandou você fazer. Ore pela cura. Peça, clame. O pai fala que tantas vezes nós como filhos deveríamos nos aproximar nessa relação de pai e filhos. E que pai daria pedra para o filho que pede pão? Mateus capítulo 7. O Sermão do Monte nos ensina a orar de uma forma pura e desimpedida.
Hoje, no nosso catecismo, nós lemos que uma das formas que o Senhor nos ensinou a orar é por meio da oração do Senhor, a oração que a gente chama do Pai Nosso. Você lembra dela? Olha só, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então você santifica o nome do Senhor. Aí você diz, sem medo, venha a nós o teu reino. Olha só, ela não fica, venha a nós o teu reino, se isso, se aquilo. Não, venha a nós o teu reino, Senhor. Faça absolutamente tudo o que estiver no teu poder e domínio para expressar, para manifestar o teu reino entre nós. Nós não estamos trabalhando contra o teu reino, nós estamos trabalhando a favor do teu reino. E por isso que nós oramos assim. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lembra? Aí você pensa, bom, falou da vontade de Deus, então, ok, agora a gente encerrou, porque a gente reconhece que Deus é soberano. Sim, mas Ele continua clamando. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Dá o pão, Senhor. Nós precisamos da subsistência, supre nossas necessidades. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não deixa a gente cair em tentação. Senhor, eu confio que o Senhor irá me ajudar a não cair em tentação. O Senhor Jesus Cristo me ajudou a orar assim. Meus irmãos, fé. Eu oro dentro da soberania de Deus, sempre, é claro. Mas eu oro, porque essa é a minha responsabilidade. E aí começa aqui uns detalhezinhos importantes, né? Mas pastor, e se acontecer, né? Se acontecer de a gente orar e Deus não curar. Porque, meus irmãos, nós temos passado por realidades recentes que a gente tem visto as duas coisas acontecerem, não é? Pessoas que nós oramos e Deus vai lá, por misericórdia e graça, e Ele vai lá e cura. E Ele usa as orações do povo de Deus como instrumentos para a restauração de pessoas. Mas nós sabemos também que alguns, por quem até jejuamos, gastamos dias, semanas em oração, aprove ao Senhor tomar para si. E aí você fala, puxa vida, morreu, Deus não ouviu oração. Não, meu irmão e minha irmã, Deus quer que você lembre que a sua oração sempre acontece dentro da vontade dEle, e que a vontade dEle é melhor. Vou falar algo grave, sério aqui, posso falar? Posso falar? Alguns ficaram aqui na igreja, aqui mesmo na igreja, ficaram assim, poxa, a gente orou tanto pela cura da Ju. Meu irmão, nós oramos pela cura da Juliana, mas ela está na presença de Cristo agora. A vontade dele é melhor do que a nossa. Viveu tão pouco, não, viveu exatamente a quantidade de dias que o decreto divino havia apontado para ela viver na terra, e agora ela continua vivendo toda a eternidade na presença do Senhor. Meus irmãos, quando Deus toma alguém para si, não é uma derrota. Não é uma derrota. É exatamente a boa, agradável, perfeita e maravilhosa vontade de Deus, que é melhor do que a minha e a sua, acontecendo. Isso nunca deveria ser pretexto para a gente não orar. Não orar. Nós devemos orar confiantes. Meus irmãos, a oração é sim um dos canais pelas quais nós tomamos posse da realidade de Deus, do agir de Deus. Deus quer agir no nosso meio soberanamente, usando as orações do povo de Deus como veículo para expressar a sua vontade. Por isso que nós devemos orar sim por cura, devemos orar pela conversão dos nossos familiares, devemos orar pela situação do nosso país. Tem gente que está falando, olha pastor, a situação do nosso país está perdida. Meus irmãos, nós sempre devemos orar pelo nosso país. Nós sempre devemos orar pelos governantes, não importa quem esteja à frente. Nós sempre devemos orar para que a paz do Senhor em meio à população se manifeste. Nós sempre devemos orar para que as oportunidades de pregação do Evangelho se escancarem diante de nós. Nós sempre devemos orar porque Deus ama realizar a soberana vontade dEle através das nossas orações. Entendeu a ideia? Soberana vontade através das nossas orações. Agora veja, meu irmão, minha irmã, e aqui, caminhando para o final da nossa exposição, a cura do corpo, ela é importante, mas claramente Marcos está tentando nos apresentar uma cura superior. Esse é o nosso último ponto. Existe aqui uma apresentação da cura eterna, a cura
para uma vida inteira, a cura do coração. E veja, meu irmão, minha irmã, eu quero lembrá-lo, antes de ler um detalhe nesse texto, de que Marcos, não somente nessa narrativa, mas em todas as narrativas, ele tem dado dicas, usado palavras, feito alusões, para nos lembrar que o tipo de cura que Jesus está oferecendo, que seus milagres, na verdade, estão apontando para a pessoa de Jesus, e não só para o seu poder de fazer milagres. Jesus, meus irmãos, não era apenas mais um curandeiro naqueles dias, capaz de fazer alguns truques mágicos, de enfeitiçar os olhares, de seduzir as pessoas com alguns truques, não. Havia algo na pessoa de Jesus que o distinguia de todos os outros. E Marcos, em todos os relatos de milagres, e aqui eu estou resumindo para a gente, porque esse aqui é um resumo, tá? Esse capítulo 6, versículos 53 a 56, é o fechamento do parênteses, para vocês é aqui, né? Do parênteses, que ele começou descrevendo lá no capítulo 3, com os relatos dos sinais e prodígios de Jesus. E o tempo inteiro, se você fizesse o trabalho junto comigo de linkar todos esses milagres, você vai perceber um padrão. Por exemplo, um padrão que surge o tempo inteiro são perguntas feitas a respeito de Jesus. Por exemplo, os discípulos estavam no barco quando ele acalmou a tempestade. E lá pelas tantas, alguém perguntou: quem é este? Quem é este que consegue fazer uma coisa dessa? Quem é este que consegue falar com a tempestade? E ele fala e a tempestade ouve e para. Quem é este? Essa pergunta foi feita lá nos primeiros milagres, no capítulo 4, versículo 35 a 41. Mas agora, já que quando nós temos esse milagre de Jesus andando sobre as águas, e os discípulos ficaram atemorizados, achando que era um fantasma, mas ele fala: paz, calma, sou eu. As perguntas que estão sendo feitas lá atrás estão sendo respondidas. Ele está revelando quem ele é. Quando o endemoniado Gerazeno, lá no capítulo 5, versículos 1 a 20, lembra, ele reconheceu Jesus. Ele reconheceu Jesus. Aquele homem que estava atormentado na sua vida, ele reconhece Jesus com as ações de submissão dele, e pela palavra dele, ele diz: és Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Marcos capítulo 5, versículo 7. A identidade de Jesus está sendo revelada. E lembra, meus irmãos, eu falei para vocês alguns dias atrás, que Marcos está tentando nos apresentar Jesus como um novo e melhor Moisés. Lembra que eu comentei isso? Quando Jesus multiplicou os pães e alimentou aquela multidão de 5.000 homens, e mulheres e crianças. Nós ali, os atos de Jesus, as alusões que Marcos faz, nos fazem lembrar do momento que Moisés, lá no deserto, ele é o veículo pelo qual o milagre do maná acontece. Ele é o mediador daquela antiga aliança. E agora Jesus é apresentado como um pastor que alimenta as suas ovelhas, sendo ele mesmo o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu, ele é o maná que nós temos que comer. E aí, meus irmãos, nessa apresentação de Jesus como um novo Moisés, tem um detalhezinho nesse texto, que eu tenho certeza que se a gente estivesse lendo normal, a gente passaria por cima dele, e que não parece nada. Olha aí o versículo 56, ele diz assim: onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. Você viu esse detalhe aí? Viu? Nós somos leitores contemporâneos, isso aí não parece nada muito importante para a gente. Mas qualquer judeu, lendo a expressão orla das vestes, ele seria automaticamente remetido à lei de Moisés. Marcos não coloca esse detalhe aqui à toa, meus irmãos. Mais de uma vez ele faz isso em Marcos. Porque as orlas das vestes
era um componente que Deus gastou um tempo falando sobre ela, lá em Números capítulo 15, versículo 38. Abre comigo aí, Números capítulo 15, versículo 38 ao 41. Olha o que Deus fala por meio de Moisés ao povo. Números 15, 38. Ele diz assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. Então até aqui a ideia seria esse detalhamento. Essas borlas eram uma característica decorativa típica das roupas dos hebreus. Então todo judeu autêntico e alinhado com a lei estaria identificado com essa vestimenta, porque ela tinha um significado teológico. Olha o versículo 39. E as bolas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos filhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Quando um homem visse aquela borla, ela tinha um efeito de lembrete teológico. Ele se lembraria dos mandamentos de Deus, e de que ele deveria cumprir os mandamentos de Deus, em lugar de ser aquele povo que estava sendo desobediente, idólatra, adúltero. Porque o desejo de Deus para o seu povo é que eles se livrassem do pecado neles e eles fossem santos como santo era o Pai dele. Então agora, presta atenção na cena comigo. Está lá o paralítico deitado no chão, ou aleijado, e Jesus vai passando. E aqui eles vão esticando a mão. E quando eles esticam a mão, a primeira coisa que esse homem encosta é a borla da veste de Jesus. E quando ele vê, veja, ele está vendo Jesus está aqui. Mas quando ele vê a borla, e ele vê Jesus na altura dos seus olhos, porque é isso que eles estão tentando fazer, o que a Bíblia está falando que ele ia se lembrar? Dos mandamentos e da santidade de Deus, e do quanto nós, por natureza, somos pecadores. É isso que ia acontecer naquele momento. Porque esse Jesus, esse novo Moisés, ele é a própria lei da santidade de Deus. E meus irmãos, a cura que esse novo Moisés veio trazer é a cura que o antigo e o novo Israel precisavam. A cura do fato de serem adúlteros, de serem idólatras, de serem não santos, de serem depravados. Jesus não veio apenas e tão somente para restaurar uma perna, ou um olho, ou uma mão, conquanto essas coisas sejam gloriosas, mas Jesus veio para fazer uma coisa que somente e tão somente a pessoa dele pode fazer: curar a alma cancerosa dos pecadores. Meus irmãos, esse novo Moisés, ele olha para esses perdidos, como ele o faz tantas vezes no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, isso é sobressaltado, e ele olha a real condição de doença dessas pessoas, perdidos como ovelhas que não tinham pastor, pessoas largadas à sua própria sorte, vivendo e apostando nos seus projetos pessoais. Meus irmãos, eu estava vendo ali a cena do desfile do 7 de setembro. Eu gosto de assistir desfile, sempre gostei. Não importa quem está no governo, eu sempre gostei de assistir. Tá? E aí estava aquela multidão lá, né? Estavam buscando alguma esperança, cantando, gritando, vibrando. Eu assistindo o desfile, Débora sabe, ela fica me olhando assim, que eu fico assistindo e tentando interpretar teologicamente o que eu estou assistindo.
E eu fico olhando aquela multidão de pessoas e pensando assim, quantos desses, no dia 7 de setembro, 200 anos de independência do Brasil, quantos desses sabem que estão doentes? Quantos desses sabem que eles têm um câncer na alma, que as eleições de outubro não podem resolver? Quantos desses, de fato, entendem o grau de separação que existe entre o Criador Santíssimo e a criatura não santíssima? Meus irmãos, muitos não sabem, não reconhecem, não entendem. Mas, meus irmãos, graças a Deus, que a vinda do novo Moisés, aquela vinda de Jesus, já havia sido antecipada profeticamente pela própria palavra de Deus. O próprio Moisés sabia que viria um profeta maior do que ele mesmo. Foi o que ele disse em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. E veja bem, você prestou atenção no salmo que nós lemos hoje na leitura bíblica alternada? Abre rapidinho, Salmo 103. Salmo 103. Nós lemos hoje esse texto. Olha o versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Agora presta atenção. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. O texto está dizendo que o Deus de Israel é o Deus que consegue fazer uma cura que ninguém consegue fazer. Ele perdoa todas as tuas iniquidades. Todas. Deus, ele consegue olhar para nós nesse estado de doença espiritual em que nós nos encontrávamos, e ele consegue dizer: eu perdoo todas as tuas iniquidades, eu de fato saro as suas enfermidades, as verdadeiras enfermidades. Ele tinha condição de fazer isso. E a descrição, meus irmãos, é tão messiânica e cristocêntrica, que o versículo 4 chega ao ponto de dizer: é ele quem da cova redime a tua vida. Você sacou aí? A doença é uma doença que nos levou a estar numa cova. Então é uma doença de morte. É uma doença de condenação eterna. É uma doença que o morto não pode fazer nada para resolver esse negócio. Ele não tem força para isso. Ele não pode se curar. Eu nunca vi um morto se ressuscitar sozinho. Se curar. Mas o que esse texto está falando é que esse Deus consegue pegar uma pessoa numa situação de cova e redimir a sua vida. E em lugar da morte que antes lhe pertencia, ele diz: e te coroa de graça e misericórdia. Em lugar da morte, ele dá uma coroa. E essa coroa é de quê? De dois atributos: uma coroa de graça e uma coroa de misericórdia. Você consegue ver Jesus nesse texto igual eu estou vendo? Você consegue ver? Consegue ver o Messias que seria capaz de fazer por aqueles enfermos algo que eles não poderiam fazer, porque de fato aqueles enfermos, no seu estado natural, estavam mortos. Mas Jesus, meus irmãos, tem condições de pegar alguém que está morto e ressuscitar. Isso aconteceu com ele mesmo. Ele é o primogênito dos mortos. A morte de cruz, e tão necessária para trazer o perdão dos nossos pecados, era um grande inimigo a ser vencido. Hoje mesmo aqui conversando com o presbítero Alex, aqui, a gente estava batendo um papo sobre a ótima escola dominical que ele deu, e eu pensando sobre, ele falou assim: rapaz, o que testa a perseverança dos santos, que foi a doutrina que a gente estudou hoje, é a hora que a gente vai morrer, né? Ninguém quer saber, ninguém quer pensar no dia que você vai morrer, porque a morte parece ser o inimigo
a ser vencido. Meus irmãos, mas de alguma maneira a morte já foi vencida. Por Cristo Jesus a morte já foi vencida e ela não pode nos segurar. O aguilhão da morte que nos enfermou e nos colocou no estado de latência foi superado. Porque ele sofreu no corpo dele a morte que nós merecíamos e recebemos dele uma imputação de justiça, de vida abundante. Então quem estava doente hoje está vivo. Quem estava enfermo hoje está curado. E por isso, meus irmãos, que eu prego sobre cura sem medo, porque eu estou curado, eu não sei você, eu estou curado. Eu estou curado da maior de todas as doenças. E se é verdade que eu estou curado, então Moisés está nos lembrando lá em Números, que nós que estamos curados somos agora capazes de obedecer à lei de Deus. A lei que antes era contra nós, a gente não conseguia cumpri-la, Cristo cumpriu em nosso lugar perfeitamente. Morrendo a morte de cruz, ressuscitando em nosso lugar, obedecendo tudo, para que agora eu e você nele possamos obedecer a sua lei. Meus irmãos, este é exatamente o tipo de cura que Jesus trouxe para nós. Caminhando para a conclusão do meu sermão, um pastor Ted Kyle, que eu gosto, Ted Kyle, muito bom. Ele faz o seguinte comentário num sermão dele: quando eu estou doente, eu vou a um médico porque eu tenho fé nele e na sua habilidade de me fazer bem. Qual é o meu objetivo de colocar minha fé no doutor? Ficar bom? Mas a fé é suficiente? Ele diz, não. Porque eu também tenho que fazer coisas que o doutor me pede para fazer, como por exemplo, tomar meu remédio, não importa se ele é doce ou se ele é amargo, tomar na hora certa, cuidar da minha saúde. Apenas fé, num sentido abstrato, não atingirá o objetivo sem que eu faça as coisas as quais o homem em quem eu coloco a minha fé pede de mim que eu faça. Como um resultado dessa fé cheia de obediência, eu posso usufruir dos resultados da cura de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, eu e você temos que ter fé sim em Jesus, mas é para ser curado obedecendo a Jesus, em lugar de fazer aquilo que nos causava enfermidade. Se antes a enfermidade foi causada pela quebra da lei, eu não tenho que ficar quebrando a lei, porque se eu continuar quebrando a lei de Deus, em Cristo, agora que Ele me libertou do poder da lei, agora que Ele me libertou da escravidão eterna do pecado, eu continuarei enfermo. Mas, se eu andar em obediência, no cumprimento da lei de Deus, certamente eu obterei frutos de cura. Meu irmão, minha irmã, tem muita gente que está doente hoje em dia, não é porque não é crente. É porque é um crente que não obedece a Jesus. Para ser curado, para experimentar a cura plena, você precisa estar em Jesus e obedecer os mandamentos de Jesus. Aí você vai experimentar tudo. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês bem prático, tá? Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe com as suas próprias mãos, para ter o que comer, para ter com que se sustentar e sustentar aqueles que estão ao seu redor. Se eu agora trabalhar, porque eu creio que Cristo me libertou da minha morosidade, da minha preguiça, para que eu trabalhe em nome dEle, para Ele, meus irmãos, certamente o trabalho das minhas mãos vai ser abençoado. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Lembra? Não fui eu que inventei não, tá? Salmo 128, versículo 1, tá? Aquele que antes adulterava, aquele que era infiel, não seja mais. Você quer ser curado da infidelidade, do adultério, meu irmão, minha irmã? Ame intensamente o seu cônjuge. Intensamente. Busque ele, tenha intimidade com ele, gaste tempo com ele. Ah, pastor, mas eu sou solteiro. Tá bom, seu cônjuge é Jesus, lembra disso. Busque ele, gaste tempo com ele. Não adianta, meu irmão,
Lembra, o presbítero Alex nos ensinou sobre santificação hoje pela manhã. Quem estava aqui ouviu. Santificação não é só fazer morrer a natureza terrena, mas é se revestir de Cristo. É tomar posse do poder de Jesus Cristo e falar: eu tenho uma roupa nova, eu ajo de uma outra maneira. Antes eu era desonroso em relação aos meus pais, hoje eu me alegro em honrar os meus pais. Antes, o dia do Senhor era um grande fardo e um peso mecânico e religioso para mim. Hoje o dia do Senhor é dia de deleite e feira da alma. Eu quero chegar cedo na igreja, sair tarde da igreja, porque eu quero estar com os meus irmãos, cantar, participar da ceia, ver o batismo, servir na câmera, servir no berçário, servir na mesa de som, servir no boletim. Eu quero fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que antes me era um fardo, hoje é deleite e alegria, porque as minhas roupas são as roupas de Cristo Jesus. É nesse caminho que eu quero seguir, e esse caminho, meus irmãos, eu garanto, é caminho de cura espiritual, sim, sim. Pastor, eu quero cura para a minha vida. Eu também quero, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual é a luta, a dificuldade real que talvez só você e Deus saibam. Se é a sua língua, se são os seus olhos, se é a sua capacidade de manter as promessas que você fez, se é a sua preguiça, essa preguiça que não te larga. Senhor, eu quero cura. Então cumpra tudo que o texto fala. Primeiro lugar, fechando o sermão, primeiro lugar, Deus em Cristo Jesus tem poder, nunca duvide disso. Primeira coisa, Jesus tem poder, o poder está na pessoa dele. Segundo lugar, exerça fé objetiva na pessoa dele. Ore, fale com ele, gaste tempo com o Senhor, busque-o no ágio do seu desespero. Faça igual Jacó: Senhor, eu só te largo quando o Senhor me abençoar. Fica lá. A gente é fraco com a nossa rotina de oração, gasta mais tempo. Ora mais, abre mais o coração, exalta mais o Senhor, atribui mais glória a Ele, para você diminuir Ele e crescer. Quanto mais Ele crescer, mais a luz dele vai dissipar as trevas que estiverem em você. Esse é um macete de cura muito bom, viu? Exalte, busque o sol da justiça, a luz dele vai dissipar as trevas que há em você. Terceiro lugar, identifique os pecados por nome e passe a praticar o oposto daquilo que você está fazendo. Meu irmão, minha irmã, o Senhor tem feito essa cura na minha vida, tem feito essa cura na vida de tantas pessoas que eu conheço. Não são historinhas para a gente gastar o nosso tempo no domingo à noite, são o evangelho da vida eterna que o Senhor está nos oferecendo. Faça um compromisso sério com o Senhor. Eu conversei com um pastor essa semana, de uma igreja lá nos Estados Unidos, estava batendo um papo com ele, eu achei muito interessante uma coisa que ele falou que ele tem feito na igreja dele. Os presbíteros da igreja, quando alguém vira membro da igreja, na hora que a pessoa entra no pacto de membresia, uma das obrigações do membro é que ele tenha regularmente, todos os dias, na vida dele, leitura da palavra e culto familiar todos os dias. Ele tem que prestar relatório ao conselho. Aí eu falei, uau, que assustador isso. Já imaginou eu cobrar de cada um de vocês o WhatsApp todo dia? E aí? Já rolou o culto familiar hoje? E aí ele fez um comentário que ele nem sabe o tanto que aquele comentário se tornou conclusão do meu sermão para hoje. Não tinha nada a ver com o sermão e tinha tudo a ver. E ele falou assim: Mateus, mas eu vou te falar uma coisa, eu tenho visto tanta gente ser curada na igreja, por vida regular de culto familiar, pessoas serem curadas. Pastor presbiteriano, hein? Porque nós cremos exatamente nisso, meus irmãos. Nós cremos que a prática do bem é honrável e impulsionada pelo Senhor. E isso vai nos curar. Amém? Creia nisso, que o Senhor te ajude a caminhar com fé, com esperança no Evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós cremos não em nós, não em nossa habilidade de fazer tudo dar certo, mas no Deus que prometeu nos ajudar até em nossa obediência, porque até nela mesmo nós somos falhos. Senhor, nós queremos te agradecer, porque nessa noite
O Evangelho equilibra o nosso coração quanto à doutrina da cura. Senhor, nós não precisamos de milagres físicos para crer no Senhor. Isso nós sabemos. Não precisamos necessariamente que o Senhor nos livre de todo e qualquer vírus ou doença, porque a Tua palavra nos assegura que Tu és o nosso Deus, faça chuva, faça sol. Tu és o Deus imutável, mesmo quando o povo passou por períodos difíceis. O Senhor não está condicionado aos seus próprios milagres, não está. Então, Senhor, queremos te agradecer porque a nossa fé se baseia no Senhor. Mas, Senhor, ao mesmo tempo, conforme a palavra de Deus nos mostra, queremos ter uma fé corajosa, Senhor. Uma fé atuante, cheia de obediência dentro da Tua lei, cheia de alegria, sabendo que o Senhor prometeu nos ajudar nessas tarefas. E nós veríamos sim o fruto das nossas mãos, pelo poder sobrenatural de Deus. Senhor, ajuda-nos a não oferecer, nem buscar curas em lugares tortos nesse mundo, Senhor. Ajuda-nos a não passar para frente falsas curas, mas ajuda o Teu povo nessa noite a confiar unicamente e exclusivamente no Evangelho de Cristo Jesus, que sara a nossa alma e tira a nossa alma da cova. Este é o grande, maravilhoso, soberano Deus a quem nós servimos. E nós exaltamos a Cristo Jesus, o centro de toda cura, em nome de Jesus. Amém.